Continue crendo, continue abençoando essa causa, meu querido. Porque você serve um Deus que pode todas as coisas. Se estão falando que é teu fim, creia mais ainda que não chegou a hora, meu querido. Quando Deus quiser, você vai ser arrebatado. Quando Deus quiser, você vai ser conduzido até o leito dele. Mas não chegou a tua hora. A tua causa já está ganha pelo Senhor, amém? A tua causa já está ganha. Desta vez parece que é o fim. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Não incomodes mais o teu Senhor, pois desta vez teu Deus não te ouvirá, é o que dizem, tentando me fazer parar. Mas eu não vou desistir, pois sirvo ao Deus das causas impossíveis, das horas mais difíceis, em tempos de aflição, comigo estará. O vale, o deserto, enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. Amém, glórias a Deus. Oh, aleluias, 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 aleluias. Você serve ao Deus da causa impossível, meu querido. Você serve sim. Oh, labalá, sorecanta, lamalaia, xirelebalá. Oh, yassalabalá, yassalacanta, lamalá, xirelebalá. Oh, Pai, nós te servimos sim. Tu és o Deus das causas impossíveis, Pai. Tu és o Deus das causas impossíveis, Pai. Oh, aleluias, aleluias. Oh, xarabalaia, sorecanta, lamalás, Pai. Oh, venha ao nosso favor, Pai. Venha ao nosso favor, Pai. Venha ao nosso favor, Pai. Oh, Pai. Vem sim, Senhor. Desta vez parece que é o fim. Apenas parece, meu querido. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Não incomodes mais o teu Senhor. Continue clamando, pois dessa vez teu Deus não te ouvirá, é o que dizem, tentando me fazer parar. Mas eu não vou desistir, pois sirvo ao Deus. Declara das causas impossíveis, das horas mais difíceis, em tempos de aflição, comigo estará. O vale, o deserto, enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis.
xerebalaia serecanta lamalas. O vale, o deserto enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. Oh Pai, aleluia, sim. Oi, a sarabalaia xerecanta lamalas. Levanta um clamor, meu querido, ao Deus das causas impossíveis. Levanta um clamor ao Deus das causas impossíveis. Ele quer ouvir sim a tua petição. Ele quer ouvir sim o que você tem para entregar para Ele nessa noite, meu querido. É nessa noite que Ele quer atender o teu pedido. Não é no futuro, lá longe, não. É nessa noite Ele quer vir com a solução, meu querido. Oi, axarabalás, canta lamalaias. Nós cremos sim, Pai. Nós cremos que Tu és o Deus das causas impossíveis, Pai. E a Tua palavra continuará nos sustentando, Pai, quando me faltar forças, Pai. Porque eu sou, Pai, falível, mas o Senhor não é, meu Deus. Oi, a sarabalaia xerecanta lamalás, Pai. Continua operando nas nossas vidas, Pai. Continua operando nas nossas vidas, Pai. Continue agindo no impossível e dando força para nós agirmos no possível, Pai. Oh, Pai, nós cremos sim, Pai. Recebe sim o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Recebe sim, Pai, a nossa entrega nessa noite, porque nós queremos dar o nosso melhor a Ti, Pai. Nós queremos oferecer ao Senhor sacrifícios de louvor, meu Deus. Nós queremos sair daqui com um título, Pai, de adoradores por excelência, reconhecidos pelo Senhor, com a marca da promessa, Pai querido. Então, em nome de Jesus, Pai, abençoa a Tua igreja, o Teu corpo que está reunido nessa noite. Prepara os nossos corações para a palavra que vai ser ministrada, Pai. Usa a vida dos Teus filhos, Pai, que vão estar aqui ministrando nessa noite. Prepara, sim, esse lugar, meu Deus. Prepara esse lugar, Pai, para nós estarmos prontos quando formos nos encontrar contigo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Paz do Senhor, boa noite. Pode sentar. Eu queria chamar o Júnior e a Andréia. O Júnior e a Andréia são os missionários que nós apoiamos, que há 18 anos trabalham na China. Nós temos aí no boletim o nome deles, oramos, sabe aqui. E nessa noite, o Senhor enviou uma palavra por meio deles, fizeram um sermão para nós, todas as igrejas estão sendo abençoadas pela palavra, né, que o Senhor, por meio da vida de vocês, nos trouxe. E a Andréia vai falar um pouquinho do trabalho deles na China. Vocês já estão indo quinta, né? Embora. Então, nós vamos ser abençoados por meio da vida deles, porque esse Deus das causas impossíveis, que música linda é essa, né, Luciano? Belíssima, né? Louvor lindo. Esse Deus das causas impossíveis tem feito impossíveis por meio da vida de vocês e fará o impossível na vida de vocês também. Eu creio que o Senhor vai continuar fazendo a obra. Graça e paz do Senhor, irmãos. É uma grande alegria poder estar com os irmãos. O ano passado eu estive aqui e esse ano nós tivemos o privilégio de poder retornar. Só eu e meu esposo, as crianças ficaram lá na China. Então, nós estamos realmente doidos para voltar, com muita saudade das crianças. O meu pequenininho manda mensagem para mim e fala assim: mamãe, quando é que você está voltando? Ainda falta muitos dias? Aí, no dia seguinte, ele fala assim: mamãe, quantos dias falta hoje? Então, eles estão realmente assim, está sendo um grande desafio para a gente, né? Já estamos aqui por mais de 15 dias. É um tempo muito longo para passar. É a primeira vez que nós passamos os dois tanto tempo longe das crianças. Mas é por um grande propósito. Deus tem sido o Deus das causas impossíveis na minha vida. Tem sido um Deus que faz o impossível. Quem conhece um pouco do meu histórico, da minha família, de onde eu venho, sabe que era completamente impossível eu estar onde estou, fazendo o que eu estou fazendo hoje.
Então, Deus tem sido o Deus das causas impossíveis, tem feito coisas tremendamente impossíveis na nossa vida e através de nós ali na China. Eu saí de Rio Preto, eu tinha 18 anos de idade e nunca mais voltei, né? Eu esperei meu pai dizer para mim assim, eu me lembro até hoje, eu cheguei para o meu pai falando que eu queria ir para o seminário. E o meu pai falou assim para mim. O meu pai sempre foi uma pessoa muito brava, muito assim agitada, nervosa, né? E todo mundo sempre teve muito medo dele. Mas eu cheguei para ele, me enchi de coragem e falei assim: pai, eu quero ir para o seminário. Aí ele falou para mim assim, aquela história já estava rolando lá em casa há algum tempo. Então ele sabia que algum dia eu não ia ter mais como me segurar. Ele olhou para mim e falou assim: tem certeza que é isso que você quer? Aí eu olhei para ele e falei: tenho. Aí ele me fez uma segunda pergunta. Ele falou assim para mim: você vai ser feliz? Eu falei: eu vou, pai. Aí ele fez a coisa que eu precisava. Ele virou para mim e falou assim: eu te abençoo. Naquele momento eu me senti liberada para ir embora e fazer aquilo que o Senhor estava me chamando para fazer. Era impossível. Era completamente impossível. Eu fui para o seminário, eu não tinha 1 centavo de sustento, eu não tinha dinheiro para pagar a passagem de ônibus para ir da onde eu morava para o seminário. Eu caminhava 50 minutos a pé para chegar no seminário e 50 minutos voltando. Mas nada impedia a minha disposição de estar fazendo o que eu estava fazendo, porque eu tinha convicção do chamado de Deus. Deus tinha me chamado. Eu sabia que Deus queria algo impossível através da minha vida. E chegou o momento, né, nós temos falado tanto sobre o trabalho de células, né, e como é importante pregarmos o Evangelho, como é importante, né, alcançarmos as vidas. E Deus, durante vários anos, me treinou aqui, na minha Jerusalém. Foi aqui que eu comecei, foi aqui que eu aprendi a evangelizar, foi ali no calçadão, na praça cívica, que eu aprendi a entregar os primeiros folhetos, né, a falar de Jesus para os estranhos. Foi aqui, na minha Jerusalém. Muitas vezes eu saía com o Lúcio e a gente ia para umas favelas, uns lugares assim um pouco estranhos, um pouco perigosos, e eu não conhecia o caminho, mas o Lúcio, sendo cego, me guiava. Ele falava para mim assim: ó, desce aqui, aonde a gente está passando agora? Não, vira nessa rua aqui. E a gente ia para todos os lugares para poder falar de Jesus para as pessoas. Foi aqui que eu aprendi. Eu comecei trabalhando na minha Jerusalém. Daqui eu fui para a minha Judéia, para Samaria, e depois o Senhor me mandou aos confins da terra, porque Ele tinha um propósito diferente na minha vida. Então eu queria mostrar para vocês um pouquinho daquilo que nós temos feito. É muito difícil falar em pouco tempo o que o Senhor tem feito durante esses anos, mas ontem, 14 de junho, nós completamos 18 anos de China. São 18 anos naquela terra. Depois que nós saímos do Brasil, passamos um tempo na Nova Zelândia, aprendendo inglês, depois fomos para a China. Chegamos lá exatamente uma semana antes de completarmos nosso primeiro aniversário de casamento. E durante esses anos nós temos nos envolvido com vários trabalhos diferentes ali. Dentro da área de evangelismo, treinamento de líderes, discipulado, aconselhamento, Socorro e Misericórdia, que nós chamamos, que é um trabalho mais na área de assistência social. Nós temos uma fazenda de porcos, onde nós criamos porcos e passamos para determinadas famílias para que elas possam ter um sustento melhor. Então, é um trabalho que nós fazemos. Criamos os porcos até uma certa idade, depois passamos para a família terminar de criar até o abate. E quando eles são abatidos, eles retornam para a gente o valor do porco e ficam com lucro. E isso tem ajudado muitas famílias carentes entre o povo Yao. Temos também um orfanato numa área tibetana, onde quase 50% das crianças são deficientes, né? E nós temos apoiado esse trabalho já há bastante tempo. Então, esse ano agora, nós completamos 20 anos de trabalho entre o povo Yao. Mais especificamente, eu e Júnior, a gente tem se envolvido com o trabalho no povo Yao nos últimos 10 anos. E o orfanato,
mais ou menos no mesmo tempo, mais ou menos 7 anos também, que nós já estamos envolvidos com o trabalho no orfanato. Trabalhamos com a igreja local e temos também um trabalho que nós chamamos de missões empresariais, onde Deus tem nos levado a conhecer diversos empresários na China, diversas fábricas, diversos empresários no Brasil, e tem nos usado também nesse meio. E através desse trabalho também tem provido uma boa parte do sustento que nós precisamos para viver na China. Então, eu montei um pequeno videozinho, assim, meio de última hora, para vocês conhecerem um pouquinho daquilo que a gente tem feito. Pode colocar. Daquilo que a gente tem feito. Esses são os líderes do nosso orfanato.
Queria contar para vocês um pouquinho sobre a história do Dr. Liu. Dr. Liu é um médico que, aos 68 anos de idade, ele virou e falou assim que ele queria fazer alguma coisa para o Senhor. Não existe nada impossível para o Senhor. E Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Independente da idade que nós temos, Deus pode nos usar. Dr. Liu, com 68 anos de idade, ele resolveu começar a subir as montanhas do Tibete e pegar as crianças que estavam abandonadas, e muitas delas com deficiência. E ele falou assim: eu quero fazer alguma coisa para Deus antes de eu morrer. E ele quis montar um orfanato. E com o nosso apoio, ele conseguiu conseguir a liberação do governo, conseguir todas as coisas necessárias, a provisão necessária para que pudéssemos iniciar o orfanato. Dr. Liu tem uma história muito interessante, muito interessante. O avô dele passou 20 anos na cadeia por causa do evangelho na China. O avô era pastor e vivia pregando o evangelho. Um dia a polícia pegou e não soltou mais. Ficou 20 anos na cadeia. O pai do Dr. Liu também passou 20 anos na cadeia. Aí ele teve um problema cardíaco, ficou paralisado, metade do corpo, não pôde mais falar. Aí a polícia soltou ele, depois de 20 anos preso. Mas só soltou porque ele não conseguia falar mais. Porque se ele tivesse ficado todo paralisado, mas a língua dele funcionasse, a polícia não soltava. Porque ele dizia que enquanto ele tivesse um fôlego, enquanto a voz dele saísse, que ele não ia deixar de pregar. Só que isso trouxe muita amargura no coração desse senhor. Acho que vocês me viram entre um casal um pouco mais idoso. Dr. Liu é aquele homem. E ele ficou muito amargurado, muito amargurado. Começou a se ressentir com Deus, né? Por todos os problemas que a família dele estava enfrentando. Porque como que você pega o provedor da casa e põe ele na cadeia? Imagina como fica a esposa, como ficam os filhos pequenos. Então, ele passou toda essa problemática na vida dele. E chegou um certo tempo, na região onde a gente mora, no sul da China, ele foi pegar umas Bíblias para contrabandear para a região onde ele estava morando. Só que a polícia estava perseguindo ele, porque ele vem de um histórico familiar, onde o avô estava na cadeia por causa do evangelho, e o pai. Então, quer dizer, filho de peixinho, peixinho é, né? Os chineses pensavam dessa maneira. E pegaram ele, registraram, tiraram fotos e pegaram ele contrabandeando Bíblia. Resultado, ele parou na cadeia por 6 anos. Agora, preste bem atenção. Essa história que eu estou contando para vocês, eu não li em nenhum livro, tá bom? Eu não vi em nenhum filme. Isso, eu sentei com o Dr. Liu e ele me contou essa história chorando. Então, depois de 6 anos na cadeia, a polícia começou a pressionar ele. Olha, você tem que pensar na sua mãe, você tem que pensar nos seus irmãos, você tem que pensar na sua esposa, nos seus filhos. Você não pode ficar na cadeia, eles precisam de você. Né? O seu pai já morreu, eles precisam de você. Você tem que fazer alguma coisa. E convenceram ele a negar Jesus. Ele não conseguiu. E ele assinou uma carta negando Jesus. Quando ele saiu da cadeia, porque ele negou Jesus, ele foi enviado para o Tibete oficial mesmo. Foi exilado para o Tibete. E durante esse tempo no Tibete, como ele era médico, ele foi médico do Dalai Lama. Esse Dalai Lama que vocês veem aí na televisão, que anda pelo mundo inteiro, que não pode hoje entrar na China, mas o Dr. Liu foi médico dele. E porque ele foi médico do Dalai Lama, ele é a única pessoa viva hoje que já tocou o Dalai Lama, que não pode ser tocado, né? É um homem santo, não pode ser tocado, de acordo com a cultura deles. Mas como ele era médico, ele tocou o Dalai Lama. E ele usou disso para entrar no governo e conseguir toda a liberação que a gente precisava para o orfanato. Ele usou disso no meio político, religioso, dentro da região tibetana, para poder conseguir a liberação que a gente precisava para que o orfanato não ficasse conectado ao governo,
mas fosse um orfanato privado, onde a gente tivesse direito de fazer o que a gente quisesse, né? Esse homem, ele ficou afastado de Jesus por muitos anos, e ele retornou para o Senhor através do ministério de bicicleta, vocês viram algumas fotos, é um trabalho que meu esposo já faz, já há 17 anos, de evangelismo nas vilas. E numa dessas viagens, uma equipe reencontrou o Dr. Liu e sua família, e ele retornou para o Senhor. E foi aí que ele despertou o desejo, né, aos 68 anos de idade, de poder fazer alguma coisa para o Senhor. E nesse alguma coisa ele está cumprindo um mandamento, que a palavra diz para nós cuidarmos dos órfãos, das viúvas, não diz? Ele está cuidando dos órfãos, né? Fica um pouco difícil para nós, como estrangeiros, não podemos estar constantemente no orfanato. Nós podemos estar lá algumas vezes por ano, ajudamos em várias questões administrativas, financeiras, mas não podemos ficar lá constantemente, porque somos estrangeiros e eles fecham as portas. Então, quando a gente vai, a gente avisa a polícia local que nós estamos lá. Estamos aqui, vamos ficar por tanto tempo, né? Porque não há liberdade. De vez em quando os monges começam a pôr fogo no corpo, então vira aquela confusão, né? Aquela problemática política toda que eu acredito que os jornais mostram aqui. Mas isso é um pouquinho do tipo de pessoas que nós temos estado envolvidos na China, né? Deus tem nos levado a conhecer esse tipo de gente que está disposto a dar tudo pelo Senhor, né? Como essa família, de poder estar junto, de poder fazer parte, né? Recentemente agora também, Deus me levou a conhecer uma igreja clandestina que fica exatamente no 3º andar de uma fábrica. Ninguém desconfia. Você chega na fábrica, embaixo é a fábrica com as máquinas de costura, no 2º andar são os escritórios, e no 3º andar é uma igreja. Só que o espaço da igreja vamos dizer, é como se fosse esse palco aqui até essas primeiras cadeiras somente, né? Exatamente da largura do palco, e eles colocam ali quase 200 pessoas. Tá? Aí você vai me perguntar como. Bom, primeiro, o chinês é pequenininho, né? Segundo, os bancos são dessa finurinha. E eles sentam bem coladinho. Aí, quando vai uma estrangeira, assim como eu, de perna comprida, aí você tem que sentar no primeiro banco lá para ter espaço para sua perna, né? E Deus tem nos dado esse tipo de oportunidades ali, de poder treinar líderes, de poder alcançar vidas naquela nação. E eu queria dizer para você que você faz parte disso. Isso tudo era impossível para mim se eu não tivesse uma igreja que me amasse, que orasse por mim, que nos ajudasse financeiramente, como tem acontecido. Nós realmente somos gratos ao Senhor pela vida dos irmãos, né? Pela vida do pastor Temístocles, que tem nos abençoado já há quase 20 anos, acompanhado todo o nosso trabalho, toda a nossa caminhada em missões. E eu queria te desafiar hoje. Quem quer que Jesus volte? Vocês querem que Jesus volte? Prega o Evangelho. Só tem um jeito de apressar a vinda de Jesus. É pregando o Evangelho a todos os povos, a todas as nações. Começa por onde você está. Eu queria chamar o Júnior para nos trazer a palavra nessa noite. Muito obrigado pela atenção dos irmãos. Ni hữu cầu vui, ni今日開唔開心啊？我唔知道我係同埋你傾偈。但係我要你要聽我講乜嘢。Oi, igreja, graça e paz. Eu sei que vocês entenderam tudo, mas para mim é uma alegria, sabe, estar aqui com vocês nessa noite, né? Vai ser uma noitinha um pouquinho mais prolongada, mas aguenta nós um pouquinho, porque é muito bom. No tempo que a André estava falando a respeito do vídeo e falando a respeito da vida do Dr. Liu, veio uma coisa na minha mente. A gente ouve histórias, né, de pessoas, dos heróis da fé, né? A gente poderia chamar, né, o Dr. Liu um herói da fé,
né? Um cara que prevaleceu, lutou, passou pelas suas dificuldades e houve vitória na vida, não é verdade? Então ele é um herói da fé. Só que eu quero dizer para você, que foi o que Deus falou no meu coração, você é um herói da fé. Você, em especial, é um herói da fé. Se você olhar para o seu histórico, na verdade não era para você estar aqui. O mundo lá fora, ele faz de tudo para te tirar daqui. Mas você tem feito o quê? Caminhado, né? Como heróis da fé. Então nunca esqueça, sabe, que Ele tem colocado vocês em posições e em lugares para fazer diferença. Só que nisso aí tem um probleminha, né? Porque vem a responsabilidade. Então, se você está em lugares específicos e estratégicos na sua vida e você não está sendo usado, você tem que achar os motivos, reconciliar com Deus, tomar a posse da bênção e ser bênção onde você está. Amém? Se você trouxe sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse ela em Oséias 5. Nós vamos ler Oséias 5, 15 e 6, de 1 a 6. Para aqueles conhecedores da Bíblia, Oséias fica depois de Daniel. É um livrinho curtinho, mas cheio de ensinamento. E ele tem bastante ensinamento para nós, porque na verdade mostra o desespero, ou seja, a vontade de Deus de nos encontrar. O Deus ele estava ansioso, ele fazia de tudo para nos encontrar. E é isso que ele tem feito a cada dia, né, para nos encontrar. Vamos ler lá? Deus fala assim, no versículo 15, né, Oséias 5, 15, fala assim: irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Isso era Deus falando, né, para Israel. Aí Israel respondeu, né? Vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Aí Deus fala para Israel, Deus responde para Israel, né? Fala: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada que cedo passa? Porque isso te abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero, Deus falando, olha que legal, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Quando eu estava buscando a Deus, né, para trazer essa palavra para vocês, quando veio esse texto, eu fiquei pensando assim, poxa, é tão profundo, né, as palavras que Deus traz para a gente aqui. E eu comecei a pensar naquilo que Deus tem mais falado comigo lá na China, que é dentro da área de relacionamento. Sabe, o povo chinês, né, pelo fato de ser um povo bem antigo, bem velhinho, eles têm uma história muito legal, e eles têm um conhecimento muito profundo dentro da necessidade de relacionamento. E eles dão um valor enorme para isso. No começo, quando a gente chegou na China, eu realmente tinha uma dificuldade tremenda de entender isso. Porque eu vinha de uma geração, né? Eu venho, de uma geração aonde que lá fora, né, ou seja, no mundo, eles nos ensinam que todo relacionamento, ele não é crescente,
né, todo relacionamento ele não é contínuo, né, tudo é passageiro, tudo passa rápido, né, lá fora está ensinando para a gente que nada, gente, nada na nossa vida ele é duradouro, nada, tudo passa. Automaticamente a gente também não precisa de quê? A gente não precisa de dedicar, não é verdade? Algo vai passar rápido, para que a gente vai dedicar nela? Né? Se eu fosse um atleta, eu vou saber que aquela fase vai passar, para que eu vou me esforçar? Ela vai passar. Então o mundo fala isso o tempo todo, olha, não preocupa não, tudo vai passar rápido, não investe não, fica do jeito que você está. Só que com Deus não. E isso é uma das coisas que a China valoriza. A China valoriza relacionamentos duradouros, a longo prazo, sempre visando algo a longo prazo. E eu comecei a entender isso. Eu comecei a ver, na verdade, que o relacionamento que a gente tem, né, com Deus, o relacionamento que a gente tem com a nossa esposa, né, com a nossa família, o nosso relacionamento que a gente tem com os nossos amigos, com a nossa igreja, com a nossa empresa, né, no lado da empresa, todos os nossos relacionamentos, na verdade, contribuem, né, para colocar em nós, trazer para nós felicidade, alegria, nos ajuda, né, a sentir bem, é ou não é? Quando você está com a pessoa amada, não é bom? Fala a verdade, não é bom? Eu passei agora, né, quando a gente veio, nós passamos aqui uma semana, depois eu voltei para Minas, né, fui lá comer um queijo, comer frango com quiabo, né, que não pode deixar. Fui lá, né, e fui lá ver a minha mãe. Gente, não tinha coisa mais gostosa para mim poder sentar do lado da minha mãe e ouvir ela falar. Nós ficamos praticamente até quase 1h da manhã e ela só falando. E eu lá só me alegrando. Fala lá, mãe, fala lá, eu quero ouvir, fala mais, eu quero entender. É relacionamento. Infelizmente, a gente está lá do outro lado do mundo, onde que a gente não consegue gastar muito tempo, né? Eu não tenho como gastar muito tempo com a minha mãe, ou com meu pai, ou com meus irmãos. Eu tive uma experiência dessa vez agora, né? Para aqueles que me conheciam antigamente, sabe que eu emagreci um pouquinho. Foram 45 quilos que eu perdi, né, depois da cirurgia. E eu cheguei dessa vez lá na minha casa, eu cheguei para o meu irmão, eu parei o carro, um irmão aqui no Brasil me emprestou um carro para mim andar no tempo que eu estava aqui. Aí eu encostei o carro na oficina, saí, fui para o meu irmão, abracei ele, ô Fernando, tudo bem? Meu irmão ficou sem reação, ficou parado assim, e ele ficou olhando. Aí eu na hora pensei assim, o que eu fiz, hein? Poxa, será que eu falei alguma coisa, né, que eu magoei ele da última vez que eu vim aqui? Você acredita que o meu irmão não me reconheceu? Ele demorou uns 3 minutinhos para cair na real, e depois ele falou, poxa vida, que mancada, eu não reconheci o meu irmão. E ele falou comigo, né? Então, na verdade, eu tenho relacionamentos, gente, a gente tem que gastar tempo. Se a gente não gastar tempo, a gente não tem relacionamento, não é verdade? Eu posso falar que eu sou conhecido, né, da pastora, mas se eu gastar tempo com ela, eu vou poder começar a falar que eu sou amigo dela. Agora, se eu não gastar tempo, a gente fica conhecido, vai chegar um dia que a gente nem conhecido é mais. Então, não é? Mas se eu gastar tempo, nós vamos ser o quê? Amigos. Não é verdade? Nós vamos ser muito amigos. E é isso que a gente deve buscar. Relacionamento, gente, se for na forma que o mundo apresenta, é vazio. Mas se for da forma que Deus apresenta, ele é cheio. E ele tem que ter significado. Né? Porque, o meu texto aqui eu falo, né? Por que não consigo ter relacionamento crescente com Deus, comigo mesmo e com o meu próximo? E eu tirei, né, desse texto aqui, eu tirei 3 coisinhas, 3 coisas simples. Porque, na verdade, o Evangelho, gente, ele é muito simples. É ou não é? É muito simples. Quem complica ele é a gente mesmo. A gente que fica colocando as coisas dentro da caixinha, a gente que quer fazer as dificuldades, a gente que impõe um monte de coisa. Mas, na verdade, o Evangelho em si, ele é muito simples. Ele é muito simples. Então, uma das coisas, né, que Deus falou comigo, né,
Um dos motivos pela qual a gente tem dificuldade em ter relacionamento com Deus, com o próximo, né, e com os outros, é o sentimento de culpa. Quem já teve sentimento de culpa aqui? Todos nós. Todos nós já tivemos sentimento de culpa. Sentimento de culpa não é ruim? É ou não é? Ele nos deixa mal, né? Nos deixa para baixo, né? A gente fica sem entender as coisas. Isso é o que o sentimento de culpa faz. Mas o interessante é que, na verdade, esse sentimento de culpa, ele deveria servir para nós como como é que seria? Como um empurrão, né? Deveria funcionar para nós como um empurrão para irmos buscar ajuda. Ajuda onde? Em Deus. Mas muitas vezes, o que a gente faz quando o sentimento de culpa aparece? A gente começa a olhar para o nosso umbiguinho e fica lá pensando, oh meu Deus, o que eu vou fazer? E a gente não olha para a solução do problema. Mas a gente deve, né? Na verdade, a gente deve buscar, né? A gente deve reconhecer. Uma das coisas que Deus traz, né? Quando esse sentimento de culpa deve vir, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é reconhecer ele. Não é ruim reconhecer que a gente está errado? Quando a gente erra com a pessoa, né? Marido e mulher é fera nesse negócio. Para quem é casado vai me entender muito bem. É difícil reconhecer para a esposa que a gente errou, não é? Ou vice-versa? Ou é só comigo? De repente é só comigo, né? Eu não sei. Mas para mim é super difícil reconhecer, sabe? Eu levo um tempinho ainda, eu sei e tal, eu vou lá, tal, reluto comigo mesmo para depois ir lá e pedir desculpa, pedir perdão. Mas a gente tem que lutar contra isso. Em Salmos 32:5 fala assim, né? Davi fala: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Gente, Deus não tem como nos ajudar se a gente primeiro não reconhecer as nossas culpas. Deus, ele não vai vir cá e falar: Júnior, muda, e eu vou mudar. Ele não vai fazer isso. Ele espera de mim o quê? Ele espera primeiro eu reconhecer: tá bom, Deus, olha, eu errei nisso aqui, eu tenho as minhas culpazinhas, me ajuda a tirar elas. E aí ele começa a vir me ajudar. A gente precisa, né, de reconhecer as nossas falhas, as nossas culpas, para que Deus possa vir e nos ajudar, né, a quebrar. Eu lembro em situações da minha vida onde que eu construía, né, barreiras, né, muitas vezes por questões de culpa, construía barreiras na minha vida. O aprendizado da língua foi uma delas. Eu falava com Deus: Deus, o senhor errou, desculpa isso, o senhor chamou o cara mais burro do Brasil para vir para o outro lado do mundo aprender a língua. Porque eu não aprendo, Deus. Eu não consigo entender essa língua. Me leva de volta, que o Brasil é muito bom, eu quero trabalhar no Brasil, porque, olha, não consigo entender. Eu estudava, gente, todo dia. Mas o chinês não entrava na minha cabeça. Não entrava. E eu fiz lá uma barreira enorme, né? E tal. E eu ficava lá, né? Ah, não, porque eu não tenho dinheiro para estudar, por isso que eu não aprendo. Ah, porque o chinês é difícil mesmo, eu não vou aprender nunca. Ah, porque isso? Ou seja, estava só andando nas minhas culpas, né? Ah, eu sou assim mesmo, eu sou o errado, eu sou isso, eu sou aquilo. Até um dia que eu falei: tá bom, Deus, basta, eu quero dar um basta agora. Chega, me ajuda a quebrar essas barreiras. Me ajuda a quebrar esse muro, essa muralha, né? Era uma muralha... Quem já viu a foto da muralha da China, né? Vocês já viram, né? Todo mundo já viu a foto, né? Eu já fui lá. Ela é bem grande, gente. Mas a minha era maior do que ela. A minha muralha que eu criei entre mim e o aprendizado da língua era maior do que a muralha da China. Eu precisei primeiramente de quê? De me reconhecer que eu estava errado. Tive que reconhecer a minha culpa e pedir ajuda para Deus. Em poucos anos depois eu consegui aprender chinês. E a gente está no processo ainda, né, de falar mais e mais, porque é uma língua super difícil de aprender.
Mas a gente crê, né, que Deus ele é muito bom e nos ajuda a quebrar essas barreiras. Eu não sei quais barreiras você tem na sua vida, mas uma coisa eu te incentivo a pensar nelas. Quais são as suas barreiras? Quais são as barreiras que você tem criado, que tem te impedido a viver o seu evangelho pleno com Deus? Você não acha que está na hora de quebrá-las? O primeiro passo tem que reconhecer. Amém? Segunda coisa, gente, que nos impede de termos um relacionamento crescente com Deus, são as feridas. Né? São as feridas. As feridas na nossa alma, né? Muitas feridas na nossa alma nos impedem, né, de vivermos uma vida em plenitude com Deus. Ela nos impede. Né? Toda ferida, e a tendência, na verdade, da pessoa ferida, o que é? Ela ficar olhando para ela o tempo todo, não é verdade? Eu lembro disso porque quando a gente estava, novamente, com relação à questão do aprendizado da língua, eu lembro de uma pessoa vindo e falando assim, olha, todos vocês aí vão aprender. O Júnior não. O Júnior não vai aprender, não. Ele não vai falar, não. E eu fiquei com aquilo, sabe, com aquele sentimento, aquela ferida, eu fiquei remoendo ela, sabe, fiquei torturando a minha angústia, né, a minha ferida. E essa ferida, gente, em várias situações, a primeira coisa que ela faz na vida da gente, ela nos cega. Ela não nos deixa ver mais. A partir do momento que a gente está cego, a gente não consegue ver a ajuda de Deus, que está ali do ladinho. Deus sempre esteve do meu ladinho, assim, ó, querendo me ajudar. Mas a ferida nunca deixou. Ferida da minha alma. Eu tive que ir lá reconhecer com Deus, falar, Deus, me ajuda. Deus me ajuda. Gente, o diabo, ele está o tempo todo querendo aumentar a sua ferida. Porque mais ferido você estiver, melhor é para ele. Porque aí você não vai buscar Deus mesmo. Qual ferido que vai buscar Deus? Né? O ferido, ele quer ajuda. Né? O ferido, ele vai lá, fica lá, ai, tadinho de mim, eu estou tão machucado, ai, meu Deus, o que é que eu faço? E fica só remoendo a dor. Mas, na verdade, ele muitas vezes não dá o passo, né, de buscar. Em Salmos, né, o Davi, novamente, ele fala, né? Em Salmos 147, 3 fala, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Gente, quando a gente busca em Deus, quando a gente permite que Deus venha e sara os nossos corações quebrantados, você sabe como que Deus traz a cura? Ele sempre traz a cura com um bálsamo. Sempre a cura com Deus vem com bálsamo. E o bálsamo de Deus, gente, ele vem para quê? Ele vem, primeira coisa que ele faz, ele tira a dor. A ferida está ali ainda. Você está vendo ela, mas ela não dói mais. Porque o bálsamo de Deus está sobre ela. E aí a cura começa a acontecer. E quando essa cura começa a acontecer, a gente começa mais e mais buscar a Deus. E o nosso relacionamento com Ele começa a crescer mais, crescer mais, crescer mais, ao ponto que, né, a gente pode chamar ele realmente de nosso melhor amigo. Né? Eu espero que você esteja buscando isso. Né? Outro motivo, né, que nos impede de termos esse relacionamento com Deus pleno, crescente, bom, gostoso, é o nosso amor enganoso. Né? Lembra aqui que no texto fala, né, que o amor lá de Israel por Deus era aqui, igual um orvalho da manhã. Ele rapidinho passa. Muitas vezes o nosso amor para Deus é dessa forma. A gente muitas vezes demonstra o nosso amor para Deus dessa forma. É um amor passageiro. Porque lembra lá no início, o que o mundo nos ensina? Que tudo é passageiro. Então muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente vem para o nosso relacionamento com Deus, mas a gente ainda tem as raízes, tem os ligamentos lá fora. A gente ainda traz ainda os ligamentos de fora, os ensinamentos de fora. E lá fora está falando que tudo é passageiro. Mas com Deus não, gente. Com Deus tudo tem que ser duradouro. Jesus disse, né? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O
profeta Oséias, né, no texto fala, deixa bem claro, né, que Deus não aplaca, né, Deus não aplaca com sacrifícios ou holocaustos, e sim Ele está atrás de um coração que ama. Deus está atrás de amor e não sacrifício. Deus, coloca na sua cabeça, não importa o que você faz para Deus, se você não fizer com amor, ele não vai ter valor. Então busque fazer as coisas para Deus com amor. O que Deus falou para Pedro? Quem lembra? O que Deus falou para Pedro? Quais foram as perguntas que Deus fez para Pedro? Tu me amas? Exatamente. Deus podia virar para Pedro e falar assim: Pedro, ó, tu é um cara, né, legal, eu sei que você é forte para caramba, você, né, quis lá me proteger, quis fazer minha casinha, quis me arrumar minhas coisas, eu sei que você é um cara que luta pela minha causa, então olha, Pedro, cuida aí da minha igreja, cuida das minhas coisas, né? Olha, faz isso aí para mim. Jesus podia fazer, não podia? Jesus podia falar com ele: ó, Pedro, vamos lá, vamos fazer isso para mim, vamos fazer aquilo, vamos fazer outra coisa. Não, Jesus virou para ele e falou o quê? Tu me amas? Porque Jesus sabia, gente, não importa o que Pedro fizesse, se ele não amasse Jesus, nada ia ter importância. Então nós precisamos realmente de termos esse amor por Deus, para que o nosso relacionamento, né, seja restaurado, para que a nossa vida, na verdade, seja restaurada. Se a gente permite, gente, isso acontecer, se a gente permite isso acontecer, e a gente começar a agir em amor, a gente começa a ver algumas coisas acontecendo na nossa vida. Primeira coisa que vai acontecer na sua vida, você vai se sentir revigorado. Por acaso você já veio para a igreja cansado? Ai, oh meu Deus, vou para a igreja de novo. Oh meu Jesus, me ajuda. Você já teve assim? Eu já tive várias vezes. Falou: oh meu Deus, já é domingo de novo, eu tenho que ir para a igreja de novo. Fazia muito isso, porque a minha motivação estava totalmente errada. Eu não estava indo pelo amor, mas eu estava indo simplesmente pela responsabilidade. Né? Mas a gente tem que ir com amor. A partir do momento que a gente deixa o amor agir na nossa vida, a gente começa a ser revigorado. Fala: opa, domingo chegou, agora eu vou para a igreja. Aleluia. Opa, chegou quarta-feira, eu vou para a célula. Tem célula que é quarta, tem célula que é quinta, né? Opa, hoje eu vou. Porque sua motivação está baseada no amor e não simplesmente no fato da obrigação de fazer. Outra coisa que vai acontecer na sua vida, nós seremos levantados, ou seja, as coisas vão ser muito mais leves, né? A gente vai se sentir muito mais motivado em fazer. Não é legal? Eu falo para você, eu faço as viagens de bicicleta, mesmo com o meu auge de quase 130 quilos, eu colocava lá a minha bicicleta, tadinha, chorava quando me pegava, mas eu pegava, era eu, com quase 130, duas mochilinhas atrás da bicicleta, com quase 25 quilos de total de mochila, e nós saíamos gritando nas ruas, que ela ia gritando, né? Eu não, mas ela ia gritando na rua. Ela ia gritando, e a gente ia para as vilas pregar o evangelho, que era muito gostoso. Era muito bom, eu estava atrás daquele resultado, eu queria ver pessoas salvas, então eu passava em cima de toda a minha dificuldade, de toda a minha... Era impossível, todo mundo que olhava falava: não, você não, cara, como é que você consegue? Quantas vezes, gente? Quantas vezes eu peguei equipe de bicicleta, equipe de gente nova, né, pessoas novas, na hora que o pessoal vinha, me olhava e falou: não, você vai na viagem de bicicleta? Eu falei: vou. Mas você vai realmente, você está sabendo que é realmente 400 e poucos quilômetros você vai ter que pedalar? Eu falei: sei. Mas você vai? Vou. Porque eu tinha, gente, algo no meu coração que me motivava a fazer isso. O amor por perdido. O amor de Deus pelas almas, aonde que a gente ia, me motivava, me enchia, me fazia leve. No final eu tinha que arrumar as rodas da bicicleta, né? Porque não tinha jeito, não tinha raio suficiente. Mas eu arrumava, era eu mesmo que arrumava, né? Então, outra coisa que quando a gente começa a ter um relacionamento crescente com Deus, gente, a gente vai ter uma vida
abundante. A gente vai ter uma vida abundante. Se você não está tendo uma vida abundante com Deus, procure saber qual é o problema. Reconheça as suas culpas, sare as suas feridas e viva o evangelho com amor verdadeiro. Porque aí com certeza você vai ter uma vida abundante. Né? E aí Deus vai poder vir e trazer aquela chuva, né? Chuva seródia, aquela chuva que faz crescer, gente. É aquela chuva que faz e vem e faz crescer. E aí você vai realmente ver que a sua vida tem que ser diferente. Eu na China, né, nesses anos com China, uma das coisas que me impactou muito, né, dentro dessa área de relacionamento, é que eu comecei a entender, na verdade, que muitas vezes eu falava, né, não, eu trabalho para Deus. Né, e eu falava, não, mas eu gasto tempo com Deus e tudo mais. Mas, na verdade, o tempo que eu gastava e as coisas que eu fazia, muitas vezes elas não eram feitas realmente com todo o amor que precisava. Até um dia que eu fui confrontado, né, comigo mesmo, eu comecei a pensar, poxa, será que realmente eu estou fazendo com amor? E eu comecei a gastar o meu tempo com Deus de uma forma diferente, aonde que, você já viu, né, todo relacionamento que a gente começa, né, se a gente conhece a pessoa hoje, gasta um tempinho com ela, a gente vai, né, oi, tudo bem, está tudo jóia. Semana que vem você vai lá, gasta mais um pouquinho, aquilo começa a aumentar. Cada dia que você gasta mais tempo com essa pessoa, mais vontade você tem de estar com ela, não é verdade? E mais tempo, na verdade, de qualidade você vai gastar. Gente, relacionamento com Deus é a mesma coisa. Pensa numa coisa, Deus te criou para relacionamento. Ele colocou dentro do seu DNA, tem lá um buraquinho dentro do seu DNA, dentro do seu coração, onde que você não consegue viver sozinho. Você precisa de relacionamento. Por isso que a gente casa, por isso que nós vamos para a igreja, por isso que a gente tem o nosso grupo, por isso que a gente tem famílias. Nós não fomos feitos, gente, de forma alguma para vivermos sozinhos. O mundo lá fora fala para a gente que a gente é autossuficiente e que a gente pode fazer tudo sozinho sem depender de ninguém. Mas é uma baita de uma mentira. Porque o mundo lá fora, na verdade, quer que você vive sozinho. E uma das coisas que mais acontece, e geralmente é um dos frutos, né, de uma doença, né, chamada depressão, é o isolamento. A gente se isola, a gente não quer saber de ninguém. Eu me viro, eu mesmo consigo. Mas é uma baita de uma mentira. Porque Deus, Ele está do seu ladinho, disposto a fazer tudo e um pouquinho mais para crescer no relacionamento contigo. Da mesma forma que era, lembra com Adão, quando a gente lê em Gênesis, como é que era o relacionamento? Deus, Ele não tinha maior esperança, né? Ele ficava todo empolgado. Gente, já imaginou Deus ficar empolgado para encontrar Adão no final da tarde? Da mesma forma, quando a gente começa a namorar, é bem claro assim, né? Quando a gente começa a namorar e tal, passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, no primeiro mês você já está contando as horas. Meu Deus, está chegando, tem que ir. Não é verdade? É o relacionamento. Nosso relacionamento com Deus, gente, tem que ser dessa forma. Porque se não for dessa forma, é passageiro. É o formato lá de fora. E a gente não foi feito para viver no formato lá de fora. Nós fomos feitos para fazer diferença. Nós fomos feitos para fazer história. Se você não está fazendo história, avalie a sua vida. Amém? Eu espero realmente, sabe, que você possa meditar sobre isso. Isso que Deus trouxe para a gente. Avaliar a sua vida. Buscar lá no íntimo do seu coração. Não porque o Júnior está falando, mas porque Deus está falando contigo. Te avalia. Busque Ele de todo o seu coração. Confesse as suas culpas. Deixa Ele sarar as suas feridas. E deixa o amor dEle transbordar sobre você. Para que todo mundo lá fora veja e olhe e fale assim, poxa, Ele é diferente. E eu vou te contar uma coisinha que eu acho que você já deve saber. Você sabia que está todo mundo te olhando?
Sabia disso? Seu vizinho, as pessoas na escola, na sua empresa, no seu relacionamento, na sua família, está todo mundo te olhando. E o tempo todo eles estão te avaliando. Será que eu realmente quero ser igual a ele? Porque nós temos que ser exemplos. Nós temos que ser espelhos de Jesus, não é verdade? Nós temos que ser igual a Jesus. O que Paulo fala para a gente ser? Né? Ser igual a ele. Então, se a gente tem que ser igual a Jesus, nós devemos ser reflexo dele. E as pessoas lá fora têm que ver isso. Eu espero que você busque isso de coração. Para que realmente, né, cada semana, sua vida venha a ser diferente. E, como a André falou, né, que o evangelho possa ser programado mais e mais. Pessoas venham conhecer Jesus para que Jesus possa voltar. Porque, gente, eu estou doidinho para voltar para casa. Eu estou doidinho para voltar para casa. Amém? Abaixa a sua cabeça. Vamos orar. Vamos colocar o nosso coração diante dele. Giêsu我而家我想多謝你，因為我知道你嘅愛係咁大，我都知道你嘅心係咁大，都我多謝你。Chorihanda canta lá massuriba. Jesus, venha falar, Pai, o nosso coração. Senhor, venha implantar, ó Pai, essa palavra, Senhor, em nós, ó Pai. Venha abrir, Senhor, os nossos ouvidos, venha abrir, Senhor, os nossos olhos para podermos enxergar e ouvir como o Senhor quer. Nós queremos, ó Pai, viver a Tua plenitude, ó Pai, do Teu Evangelho. Não no modelo lá de fora, mas nós queremos viver, ó Pai, no modelo daqui de dentro. Nos ajuda, ó Pai, a sermos modelo. Nos ajuda, ó Pai, a dar passos, ó Pai, a cada dia para que possamos realmente ser heróis da fé. Aonde que as pessoas lá fora possam olhar e falar assim: uau, aquele herói ali está passando. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir, ó Pai, em conhecer o Senhor, ó Pai, em espírito e em verdade. Vem, Espírito Santo, falar no nosso coração, no nosso íntimo, e realmente nos mostrar essa necessidade que temos de estarmos cada vez mais perto do Senhor. Nos ajuda, Jesus, a colocarmos as prioridades certas na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a pararmos de perder tempo, Senhor, em fazendo coisas fúteis. Mas nos ajuda, Senhor, a vivermos mesmo um evangelho de exemplo. Nos ajuda, ó Pai, a crescermos no nosso relacionamento com o Senhor, ó Pai, aonde que depois que o nosso relacionamento começar a crescer contigo, ó Pai, possa crescer com nossos amigos, com a nossa família, com as nossas pessoas que estão ao nosso redor, e que elas possam reconhecer e ver que nós somos diferentes. Não porque a gente fala, mas porque elas possam ver. Em nome de Jesus, Pai, venha estar conosco de uma forma especial, Pai. E que a gente possa realmente valorizar, ó Pai, esse tempo que a gente tem como igreja de estarmos juntos, ó Pai, buscando ao Senhor. E que a gente possa realmente vir, ó Pai, buscar o Senhor, ó Pai, de todo o coração. Nos ajuda, ó Pai, a sermos um povo que segue o Senhor, ó Pai, com amor. Em nome de Jesus, Pai. Venha ser conosco, Pai, para todo sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Um prazer para nós estarmos aqui. Que Jesus possa nos trazer mais vezes.